Queridos, vamos unir mol, número de Avogadro e o fator de correção de Van 't Hoff. Vamos juntar tudo para ver como fica divertido descobrir o número de partículas de um material. Como, por exemplo, se eu tiver 3,7 gramas de hidróxido de cálcio. Bom, primeiro, quem é o hidróxido de cálcio? É o que se chama de cal apagada ou cal extinta com a correção. O nosso material é hidróxido de cálcio, teoricamente puro, completamente puro. Enquanto que o que se chama cal extinta, ou cal apagada, ou cal hidratada, não é necessariamente completamente pura. Então, num material puro de hidróxido de cálcio, cuja fórmula é esta, lógico, determinamos se o cálcio é mais 2 e o hidróxido é menos 1, serão necessários 2 hidróxidos para um cálcio. Nesta substância pura, em 3,7 gramas dela, quantas partículas eu tenho, levando-se em conta, além das massas atômicas, o importante fator que se chama grau de dissociação. Toda substância iônica, uma vez dissolvida em água, vai ter a oportunidade de separar o seu cátion cálcio do seu ânion hidróxido. Muito bem. Então, aquele único cátion cálcio vai surgir na forma de carga 2. E aqueles 2 ânions hidróxidos vão aparecer em quantidade 2. Então, vamos agora usar o nosso velho conhecido método do fator unitário. Lendo essa questão, nós estamos vendo um valor absolutamente isolado. É o que a gente chama de valor dado. O valor dado na nossa questão são exatamente 3,7 gramas de hidróxido de cálcio na sua formação pura. E o valor que nós pretendemos, o valor desejado nesta questão, está na interrogação. E qual é a interrogação? É a respeito de quantas partículas existam. Quantas partículas? Nós estamos querendo saber, então, N partículas. As partículas que nós pretendemos saber são justamente quantos cátions e quantos ânions teremos nesta solução aquosa. Bom, e aí? Como é que nós partimos de gramas de hidróxido de cálcio para partículas de Ca+2 e de OH, Ca+ e OH-. Qual é o total que eu vou ter dessas partículas? Bem, então, o fator unitário é o nosso caminho. Nós vamos ter que, paulatinamente, ir cancelando unidades. Esta unidade gramas não está na resposta, então vamos tirá-la. E para tirar, qual é o gancho que nós temos? É lembrar o valor do mol. O que é o mol? É massa molecular em gramas. Aliás, o mol tem 4 verbos. O mol é um monte de moléculas, 602, 10 a 23, que é justamente o número de Avogadro. Então, o mol possui a quantidade 602, 10 a 23 moléculas. Segundo verbo, o mol pesa. Quanto é que pesa o mol? A massa da molécula em gramas.
Se nós estivermos falando de uma substância gasosa, qual é o volume que este mol ocupa nas condições normais de 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão? Ocupa 22,4 litros. E temos um quarto verbo, que se este mol queimar, quanto é que vai liberar? Então, este mol corresponde a uma grandeza termoquímica na sua combustão, por exemplo. Muito bem, vamos então usar o verbo pesar. Este mol pesa quanto? A sua massa molecular, e a sua massa molecular é o correspondente a um cálcio 40, somado a 2 oxigênios que pesam 16, 2 vezes 16, mais 2 hidrogênios que pesam 1, 2 que pesam 1. A soma disso vai me dar 74. Na sua unidade gramas é que se chama de mol. Então, se eu colocar os 74 gramas, eu vou simplesmente afirmar que corresponde ao mol. Se o mol corresponde a 74 gramas, esse quociente é 1. E multiplicar por 1 não altera a grandeza, mas simplifica o que não te interessa. Cheguei, portanto, em mol. E nós estamos querendo falar de quantidade. Bom, quantidade é utilizar aquele outro verbo. Qual é o outro verbo? De que o mol possui 6,02 vezes 10 na 23, para nos livrarmos da grandeza mol, que não consta da resposta, nós vamos utilizar um outro fator unitário, que é justamente o verbo possuir. Quanto que possui um mol? O mol possui o número de Avogadro de moléculas. Então, possui 6,0210 na 23 moléculas. Com esta multiplicação por esta identidade, que um mol possui essa quantidade, nós estamos nos livrando da palavra incômoda na resposta, que é a palavra mol. Agora, nós temos que traduzir para um português. A nossa pergunta não é moléculas, a nossa pergunta é partículas. É aí que entra o fator de Van Toff na nossa questão. O fator de correção de Van Toff é aquele que determina que cada molécula apresenta um determinado número de partículas, aquelas que nos efeitos coligativos vão acentuar a resposta. Vai baixar mais a pressão de vapor, vai baixar mais a temperatura de congelar da solução e vai elevar mais a temperatura de ebulir da solução. Bom, então, qual é o fator? O fator unitário do momento é que uma molécula de hidróxido de cálcio, uma molécula não são 3 partículas. Uma molécula corresponde a 2 partículas. Meu querido, por isso que eu adoro fazer esses vídeos, porque a química é fascinante. Olha, encontramos a saída. A quantidade de molécula é simplificado pela quantidade de moléculas e vai permanecer a unidade que nós estamos procurando, que é justamente quantas partículas tem naquele material. A simplificação da palavra molécula nos deixa como final da história a palavra partícula. E a matemática, sem sofrer, sem multiplicar, só simplificar. Da onde vem a simplificação? Da observação de que 74 é o dobro de 37. 74 não é o dobro de 37? Os professores são ótimos, eles te adoram, eles querem que você evolua, não sofra. 74 é o dobro. Mas calma aí, não é
37 é 3,7, se lá é 10 vezes menor, aqui é 10 vezes maior. 74 é 20 vezes maior do que 3,7. Simplificado dessa maneira, nos permite fazer uma outra simplificação agora. Esse 20 vai cancelar com esse 2. Restando, então, aqui embaixo, o número 10. E esse número 10, restante dessa simplificação, vai engolir um zero. Se engolir um zero, quantas partículas nós vamos ter? Nós vamos ter 6,02, 10 na 22. Pronto, meu querido, um zero cortou com esse zero. Acabou-se o que era doce. Nós encontramos o número perfeito de partículas em 3,7 gramas de hidróxido de cálcio. Eu tenho muito prazer de te falar tudo isso. Tote ao seu dispor.